Boa noite a todos. Vamos assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando. Vamos nos imaginando sentados no salão Bezerra de Menezes, na casa de Fabiano, recebendo as bênçãos, todo o amor, todo o carinho, todas as boas energias desses espíritos amorosos que nos assistem e que possamos estar em comunhão de pensamentos e sentimentos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com muita gratidão por mais um dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando, aqui onde nós estávamos, capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje a gente vai ler aqui o item 14, que trata do suicídio e da loucura. Então, veja temas, né, lá desde a época de Kardec, já temas ali importantes para estar sendo abordados, né, e tão atuais, porque parece que escrito para a humanidade hoje, né, para o que a gente tem vivenciado hoje, né, é uma verdadeira tantas, como que a gente pode dizer? As pessoas estão agitadas, né? Nós vivemos assim com tantas agitações, tão, né, inquietos e tudo mais. E muitas vezes isso acaba levando ali a tantos quadros, né, de distúrbios psicológicos, psíquicos, doenças comportamentais, e diante desses problemas todos, muitos aí infelizmente acabam indo buscar, tentando, né, buscar uma solução para essas dores assim através do suicídio, né? Então vamos aqui ter esse conhecimento, isso aqui a gente tem que estar sempre lendo, porque nós não podemos achar que nós estamos livres, né, dessas questões assim emocionais que podem nos conduzir aí para quadros de depressão, quadros de ansiedade, enfim, né, essas coisas tão comuns hoje em dia e às vezes, se não cuidarmos, às vezes pode chegar até, né. Então são coisas que realmente a gente tem que estar atento, né, para que nos preservemos disso, e também sempre a gente pode conhecer e saber de alguém que esteja passando, né, e às vezes até oferecer uma ajuda no sentido do esclarecimento, né, porque é só o esclarecimento mesmo que vai fornecer ferramentas para que a gente tenha controle aí sobre as nossas emoções e que a gente consiga restabelecer a nossa saúde emocional. Porque a base disso tudo, né, é a nossa doença emocional, né, doenças ali do espírito mesmo, da alma, né, enquanto espíritos encarnados que somos aqui. E o remédio é um só, né, é Jesus, é o Evangelho. Então vamos aqui aos esclarecimentos que o Evangelho nos traz. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, a calma e a resignação, porque são virtudes que nós temos que conquistar, né? Então, a gente tem que partir daí. Mas eu não sou uma pessoa calma, eu não sou uma pessoa resignada, eu sou agitada, tal. Gente, a gente, né, somos espíritos imperfeitos, mas a gente não está aqui para evoluir. E evoluir, né, se melhorar, exige o quê?
esforço, né? É a passagem pela porta estreita. Não é fácil, não é fácil. A gente não pode pensar, eu já teria que ter nascido calmo e resignado. Não, somos imperfeitos, nascemos ali com todas as nossas imperfeições. O que é que a gente tem que fazer? Tomar consciência delas, é a primeira coisa, é perceber que nós não somos calmos e perceber que nós não somos resignados e começar a desenvolver. Sim, começar a desenvolver. Como? No dia a dia, né? Naquela situação que pega ali, que você, né, você quer explodir, mas aí você se contém. Aí vem um revés da vida ali, uma coisa que te contraria. Você quer reclamar, você quer se vitimizar, mas você respira fundo e se contém. Em estágios mais elevados, a gente vai aprendendo a até agradecer a Deus, né, por estar sendo provado. Mas tudo isso essas conquistas maiores, elas são assim, fruto de luta. Né? Se a gente não fizer forçadamente, engolir aquela palavra que quer sair, engolir aquele gesto, aquela cara, aquele trejeito, aquela palavra com duplo sentido, né, disfarçada ali, enfim, tudo mais, sabe? A gente tem que estar engolindo essas coisas para estar desenvolvendo calma e resignação, né? Uma hora isso vai ser algo tão natural que a gente nem vai perceber que estamos ali fazendo um esforço para ser calmos, né? Porque na verdade nós já seremos calmos e resignados, né? Então é isso que vai nos preservar da loucura e do suicídio. Então isso quer dizer que quem não é calmo e não é resignado, né? Não está livre do suicídio? Não foi isso que eu disse e não é isso que está escrito aqui. São virtudes que a gente... É a luta. Se a gente está lutando, né? E tá lá, tudo está no Evangelho. Se a gente está lutando, tentando, eu não tenho calma nem resignação, mas eu estou lutando para conquistar e eu estou fazendo a minha parte. Eu estou o quê? Buscando, né? Ou seja, tá lá, Jesus disse, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós não estamos sozinhos. Se a gente está numa luta sincera para adquirir essas virtudes, certamente a assistência não vai nos faltar, né? Então não vamos chegar a bater as portas aí de loucura e nem de suicídio, né? Então vamos. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Então, veja, né, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas. Por quê? Porque a doutrina espírita, né, o Consolador prometido, realmente nos consola quando diz pra gente não ficar dando extremo valor às coisas que acontecem assim na nossa vida, porque elas são passageiras, né? Não é ser indiferentes, claro que não, ninguém está dizendo isso, mas não é dar um valor maior do que o que ele realmente tem. Né? A nossa vida verdadeira é a vida de espírito. Nós, como seres plenos, somos espírito. A matéria vai acabar, como já acabou tantas e tantas vezes, em tantas e tantas encarnações, né? Quantos corpos aí que a gente já não... Quantas roupagens físicas que a gente já não vestiu e já, né? E já fizeram parte ali do limbo da terra, digamos assim. E, no entanto, o nosso espírito continua, né? Eterno, sobrevive, vai sobreviver e está sendo aí lapidado através dessas vestes carnais que a gente usa, né, nas diversas encarnações pelas quais já passamos e pelas que ainda vamos passar, né? Então, com essa certeza, a gente acaba dando um valor não tão grande para as coisas, né, tanto boas quanto as ruins pelas quais a gente passa aqui. Na matéria, né? Na vida material. O mesmo se dá com o suicídio.
Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Veja, né? Descontentamento. E isso é tão atual porque é o que a gente percebe hoje em dia, as pessoas assim, tão comum, né? Até a Organização Mundial de Saúde fala tanto ali da depressão, que até está, né, já enquadrada como uma doença mesmo, e tudo mais. E é fruto do quê? De um descontentamento, de uma melancolia, né? De um estado de angústia prolongado. Continuando aqui a leitura. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então veja, a doutrina espírita, ela foi feita para os espíritas? Não. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, está aí no mundo, né? Aberta para quem quiser, né? Ela está aí, né? Tá, desde da época lá de Kardec, essa revelação veio para a gente e ela está aí, né? No nosso mundo, no nosso planeta Terra, para quem quiser abraçar. Tem aqueles que não querem, que contrapõem, né? Existiam naquela época, existem hoje e existirão no futuro. Só que esses números cada vez menos, cada vez vão diminuir, porque a evidência, né? A evidência das coisas vai cair por terra e alguns argumentos e tudo mais. Mas enfim, vamos falar então particularmente nós que abraçamos esse conhecimento. Então, se a gente abraçou esse conhecimento, se identificou com ele, é incompatível a gente ficar alimentando alguns sentimentos e algumas ideias, né? A gente sabe que ninguém está livre de passar, todo mundo, não importa se é espírita ou não, todos os seres humanos passam por decepções na vida. E é natural, sofrimentos é natural, nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos sofrem, não é dizer, o espírita não sofre. Não, sofre também, né? O que a gente tem que ter é o seguinte, é essa certeza aqui, né? A doutrina espírita, ela nos mostra com toda a clareza, então nós sabemos, porque tudo isso, né, não esquecer que o espiritismo, que é o espiritismo? Filosofia, ciência e religião. Então, ciência, né? Então, tudo foi experimentado, provado. Então, a vida futura é algo que para a gente já é uma comprovação, a gente sabe disso, né? Ninguém duvida, ninguém que abraça a doutrina espírita tem dúvida com relação a isso, de que somos espíritos eternos, né? Na verdade, as religiões cristãs, embora possam até não concordar ou não compreender a reencarnação, mas a eternidade, né, do espírito, isso as religiões cristãs, sim, né, elas sabem que quando morre, não acaba, continua, né? Mas nós sabemos com detalhes. Tudo foi experimentado, né? Tudo foi testado. As vozes do além vieram e vêm e continuarão vindo sempre, né? Que necessário contar para a gente algumas coisas. Então nós sabemos que a vida não acaba, ela continua numa outra dimensão, né? Ali na dimensão espiritual. E mais ainda, nós sabemos que por não acabar, né? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que retornar aqui,
em um outro corpo, como já passamos por tantas e tantas e tantas encarnações assim, né? E quantas forem necessárias ainda passaremos. Então, para a gente que abraça essa doutrina maravilhosa, não dá para a gente agasalhar alguns pensamentos que podem nos levar até um suicídio, né? Por quê? Porque a gente sabe que não vamos resolver nada. Porque o argumento, né, que fundamenta, digamos assim, as pessoas que buscam o suicídio é o quê? A fuga do problema, né? Tô com um problema, não sei resolver esse problema, então eu quero fugir dele fugindo da vida. Se eu deixar de existir, esse problema não vai mais me atingir. Então, para nós que abraçamos a doutrina espírita, nós sabemos que não é assim, né? Porque nós continuaremos existindo num corpo fluídico, num corpo espiritual, e continuaremos sentindo ali as repercussões, né, muitas vezes do ato, o problema não vai se resolver, nós vamos perceber que a gente criou um outro problema bem complicado, que foi a infração a uma lei de Deus, porque se Deus é o Senhor da vida, né, só compete a Ele tirá-la de nós na hora em que for o momento certo, né? Então, tem todas essas variáveis aí que a gente precisa estar pensando, né, que a gente e nós que abraçamos o conhecimento espírita não podemos, né, agasalhar, porque não é compatível com tudo aquilo que a gente sabe, né? Continuando aqui, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes e aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Então, né, veja que a gente está cercado ali até de filosofias que acham que não existe nada, né? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Mas a gente já sabe que o nada não existe, né? A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Eu vou parar aqui e eu vou pegar um texto agora do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, a Joana de Ângeles é um espírito que se dedica muito, muito, muito a estar tratando essas questões emocionais, né? Essas questões das emoções humanas, né? Porque essas doenças modernas, né? Ansiedade, depressão, várias e várias síndromes, né? São doenças ali da alma, né? Do espírito, porque a pessoa fisicamente ali ela tá perfeita, né? Mas tem esses estados ali emocionais, né? Que geralmente levam ali a um descontentamento e tudo mais, e se não cuida, pode, né? Pode chegar à porta aí do suicídio, né? Então são vários ali os fatores e tudo mais. É sempre bom estar estudando.
né? E se conhecendo. A gente vai estudando, pega os livros, lê, pega o evangelho, lê, ouve, e vai se observando, né? E vai percebendo o que a gente traz, quais são as emoções, o que a gente sente, aquilo que a gente percebe que não está muito bem equilibrado, a gente tem que procurar, né? Tentar dar uma equilibrada, tentar arrumar mecanismos ali para quê? Para que a gente nunca perca a nossa sanidade, a nossa lucidez, a nossa capacidade de raciocínio, essa capacidade de perceber que eu tenho que ter limites, né? Eu não posso fazer tudo que eu quero, eu não posso dizer tudo que eu quero, eu não posso agir sempre da forma que eu quero, porque quando a gente faz isso, a gente acaba podendo aí estar se perdendo e adoecendo mesmo a nossa alma, né? E essas doenças da alma, num estado extremo, pode chegar aí ao suicídio. Bom, então olha aqui, ó, o livro do Divaldo chama Fonte de Luz, pelo espírito Joana de Ângeles. Aí tem aqui, a ausência de objetivos existenciais conduz o indivíduo à conceituação do nada como um mecanismo de fuga da realidade. Foi o que a gente acabou de ler ali no Evangelho, né? Que as doutrinas materialistas, elas acabam levando-se ao ser a acreditar nisso, né? Que que não existe nada depois da vida, né? Que acabou a matéria, acabou tudo e então, né? A teoria do nada, então a gente foge da realidade escapando para o nada, né? Digamos assim. Kierkegaard, eminente teólogo e filósofo dinamarquês, estabeleceu que a ausência de sentido da vida conduz à angústia, procedendo do nada e vivenciando realidades para o futuro. Essa ambiguidade entre o nada e o ser leva a uma irracionalidade da sua existência metafísica, à expressão absurda da vida. Essa conceituação abriu espaço para formulações variadas na área da filosofia, facultando aos existencialistas, através do pensamento de Sartre, que a considerava como sendo uma expressão de liberdade, consequência da falta de objetivos essenciais. Então veja, né, a gente tem falado, eu vou falar sempre, objetivos existenciais. Qual é o objetivo existencial que todo ser humano deveria alimentar dentro de si? A gente tem muitos objetivos materiais, né? Eu quero, quando a gente é jovem, é estudante, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, a gente, né, isso é importante, a gente tem que ter objetivos mesmo na vida. Depois a gente casa, quer isso, quer aquilo, quer viajar, não sei pra onde, a gente, né? Mas enquanto seres eternos, a gente tem que ter um objetivo existencial, essencial, que é qual? Caminhar para Deus. Olha, essa é a solução da equação, caminhar para Deus. Quem, enquanto espírito eterno, passa a sua existência focando nisso, né? Então, para que eu caminhe para Deus, eu tenho que conduzir a minha vida de maneira que eu esteja mais de acordo com as leis de Deus, né? E o roteiro que eu tenho qual é? É o Evangelho. Isso a gente já tem. Então, de posse dessas ferramentas, o meu objetivo existencial é caminhar para Deus, gravitar para Deus, chegar mais próximo de Deus. Aí, quem tem isso não vai ter doenças emocionais. Igualmente, os sensualistas têm como ausência de metas, o absurdo, produzindo resultados de aniquilamento da vida, como pensava Camus e todo um grupo de apologistas do prazer. Ele está falando de vários pensadores aqui, né, de teorias materialistas, correntes ali, né, que ficavam buscando vários caminhos para tentar dar um sentido ali para sua existência, né? Aqui no caso desse aqui era buscar o prazer, né? Sob o Camus, né, no caso.
Sob o ponto de vista psicológico, a angústia resulta de vários fatores ancestrais que podem possuir uma carga genética que imprimiu no comportamento a patologia perturbadora. Outros impositivos psicossociais, como perinatais, influenciam a conduta angustiante, levando à depressão profunda que pode resultar em suicídio. Então, se a gente vai deixando se levar, né, por esses pensamentos, por essas teorias, pode chegar, né, no caso aí ao suicídio. A fixação de pensamentos negativos em que o homem se compraz, olha, se compraz. Então, a gente gosta de ficar pensando coisas que não são positivas, a gente gosta de ficar se vitimizando, a gente gosta de chamar atenção por sermos os coitadinhos, né? Tudo carência emocional. Às vezes a gente não consegue lidar aí com os nossos buracos emocionais e fica encontrando ali algumas maneiras, né, para viver ali da dó, da pena, da comiseração do outro, quando na verdade não é assim, né? Nós devemos ter compaixão uns pelos outros? Claro que sim. Claro que a gente tem que ter compaixão uns pelos outros, a gente tem que se condoer com o sofrimento do outro, porque a gente já sabe, né, que amar ao próximo como a si mesmo, tudo mais. Mas nós também não podemos ficar, né, acomodados nessa sensação de querer ficar, como é que eu vou, provocando a dó alheia para a gente poder se sentir aceito, para a gente poder se sentir valoroso. Nós temos o nosso valor, somos filhos de Deus, né? E o nosso valor, ele é pelas coisas boas que a gente é capaz de fazer. A gente não precisa querer que o outro nos dê valor ou porque tem dó da gente, nada disso, né? Provocando a dó, a pena que o outro, pro outro sentir de nós mesmos. Então vamos lá. Então, a fixação de pensamentos negativos em que o homem se compraz termina por gerar conflitos graves quando se nega a autoestima e o direito à felicidade. Vivencia a autocomiseração, né, que é o que a gente acabou de falar, tombando na revolta surda e silenciosa que cultiva nos dédalos da personalidade conflitiva. Entretanto, as raízes fortes da angústia encontram-se emaranhadas no passado de culpa do espírito que reconhece o erro e teme ser descoberto. Olha, isso é tão importante. Aqui é uma das bases, né? Acho que talvez a principal base de tantas doenças emocionais, né? Então, se nós estamos nascendo no mundo de provas e expiações, é porque nós temos débitos, né? Nós temos débitos do passado. Se hoje nós somos o melhor, a resultante melhor de tudo, né? Espiritualmente falando, de tudo, de todas as outras encarnações passadas, e se hoje eu estou passando por tanto sofrimento, tanta coisa, a razão vai me dizer que é porque no passado eu era bem pior, né? Bem pior. Ou pelo menos muito parecido, né? Se são aqueles que ficam ali se demorando, né? E passa várias e várias encarnações ali do mesmo jeito, digamos assim. Mas a razão nos diz que é isso. Ou a gente era igual que a gente é e a gente não acha, e a gente acha que não é grande coisa, né? No fundo a gente sabe que, né, que nós não somos ali grande coisa no sentido, né, se comparar com as grandes, mesmo as grandezas mesmo que existem aí. A gente tem uma real consciência ali da nossa condição ainda inferior, né? E pense então, no passado, se fôssemos ainda pior, né? Pior, se tivéssemos cometido atos ali reprováveis. Então tudo isso fica gravado na gente. Então tem aqueles espíritos, muitos de nós, muitas personalidades, né, tá aqui e carrega culpas assim, não sabe nem do que. Algumas a gente até sabe, né, coisas que a gente faz aqui nessa vida mesmo, e aí a gente percebe que errou e se culpa e tudo mais. Mas não podemos ficar alimentando esse sentimento, consciente ou inconscientemente, né? Porque errar a gente erra ainda, infelizmente a gente ainda erra, né? Mas a gente precisa fazer o quê? Parar de errar.
né? Se esforçar para parar de errar. É sempre o esforço, é a luta, é o esforço. É isso que Deus está olhando em nós, o nosso esforço. E quando a gente começa a desenvolver essa boa vontade no esforço de nos auto-melhorar, a ajuda sempre virá, né? E nós não vamos recorrer ao suicídio e tudo mais, e a gente não vai alimentar esses pensamentos tão derrotistas de achar que a gente não tem valor, que a gente, né? Então, esses pensamentos que são negativos, né? Enfim. Vamos lá. Envolve-se sem se dar conta num manto sombrio de desconforto moral e sem ter consciência da sua realidade compreende-a, mas não sabendo digeri-la transforma-a em mortificação, em cilício que o amargura. Faltando valores morais para um enfrentamento lúcido com a realidade em que limita os movimentos, transfere o sentido de responsabilidade para o próximo, para a sociedade, e descarrega sua mágoa, rebelando-se, anulando-se. Então, todos são culpados de tudo, né? A pessoa é uma eterna vítima. A gente não pode alimentar esses pensamentos de maneira alguma, né? Então, tudo isso aí é fruto de um descontentamento íntimo nosso, né? De situações ali, muitas vezes do passado, e às vezes até dessa mesmo, né? Mas como a gente muitas vezes não consegue ainda se enxergar assim, é mais fácil jogar a culpa no outro. A angústia é um estado mórbido que deve ser combatida na sua causalidade. Olha, deve ser combatida, né? Então a gente tem que estar se esforçando sempre. A reflexão em torno dos valores que são desconsiderados, a introspecção sobre a oportunidade de despertamento para ser útil, o sentimento de fraternidade que deve ser despertado, contribuem positivamente para o tratamento libertador. Então, olha, reflexões, né? Introspecção, que é o olhar para dentro de si mesmo. Isso é o que eu acho que é a base, porque é olhando para dentro da gente que a gente vai perceber que o problema está aqui dentro e que a gente precisa mudar, né? E o despertamento para ser útil, que é o que? É o trabalho, fazer alguma coisa de produtivo, de bom, criar, sabe? Fazer alguma coisa de bom. Um trabalho voluntário, então, meu Deus, o trabalho voluntário sabe? Então, a pessoa que está alimentando algum sentimento assim tem que correr atrás de um trabalho voluntário, um trabalho artístico, uma terapia, né? Assim, no sentido terapia manual, né? Você está mexendo, você está produzindo, você está criando, fazendo alguma coisa boa e positiva, né? Com suas mãos. Trabalho, enfim, né? Ser útil. A ajuda especializada de terapeuta responsável enseja que palavra é essa? O desalgemar, desalgemar é livrar, tirar as algemas, né? Enseja o desalgemar do espírito desse amargo estado aflitivo, acenando possibilidades felizes que se transformam em bem-estar e saúde. Então, e ajuda médica, claro, a ajuda científica da Terra, né? Uma terapia, um médico, se necessário, às vezes até com os remédios. Não raro, portador de angústia cultiva um masoquismo que resulta de uma conduta egoísta, graças ao que, mediante mecanismo psicológico especial, foge da realidade por necessidade de valorização pessoal. Ante a ausência de recursos positivos e superiores, recorre ao atavismo dos instintos primários e descamba na torpe angústia. Diante dela, somente uma resolução firme e legítima para facultar abertura terapêutica para o desafio. Não havendo interesse do paciente, é certo que mais difícil se torna a liberação da psicopatologia tormentosa. Então, a pessoa precisa querer. Então, por isso que eu volto lá e digo que a base seja o olhar para dentro de si mesmo, né? Porque quando ela olha para dentro, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos que está dentro de nós, aí fica talvez até mais fácil querer mudar, né? Considera a bênção da oportunidade que desfrutas
e espanca as sombras da tristeza que periodicamente te assaltam. Ou seja, valorizar a vida, né? É uma bênção da oportunidade, valorizar a vida. Estamos vivos, estamos encarnados, estamos tendo aqui oportunidade. Evita acumular amarguras defluentes da queixa, da sensação de infelicidade e trabalha-te a fim de que o teu amanhã se apresente menos tenebroso. Hoje colhes enquanto fruis o ensejo de se ensementar. Busca ser útil a alguém, mesmo que aparentemente nenhum objetivo se te delineie de imediato. Então, é fazer alguma coisa por quem quer que seja, né? Se a gente não consegue fazer por alguém, vamos fazer por alguma coisa, uma planta, um animal, e aí depois a gente vai tentar expandir isso, né, para alguém da família, e vai expandindo, até que uma hora a gente consegue fazer alguém, até fazer para um desconhecido. Então, são treinos, tudo são treinos. A gente tem que se condicionar igual o ratinho do laboratório, né? Eu não consigo fazer, não está na minha natureza. Não tá na natureza de muita gente aqui do planeta, né? Mas a gente vai e se condiciona e faz, né? E uma hora aquilo vai estar sendo mais tranquilo e prazeroso, né? Mas a gente só vai saber disso se a gente se permitir fazer. Senão, a gente não vai saber o quão prazeroso é, né? E esse prazeroso que eu tô falando não é aquele prazer lá do Camus, não. É o prazer da alma, é a alegria, é o contentamento da alma, né? Bom, vamos lá, finalzinho. Sempre há oportunidade quando se deseja crescer e desenvolver os talentos latentes. Então, sempre vai aparecer uma ocasião para a gente fazer alguma coisa. Jesus informou que ele é vida e vida em abundância, e é verdade, né? Vida em abundância, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, que é o nosso objetivo, né? Que a gente falou, é a nossa meta, deveria ser. Quem tem essa meta e busca essa meta, né? Como um ser espiritual, né? Não vai sofrer dessas doenças emocionais, né? Então Jesus informou que ele é vida e vida em abundância. Recorre-lhe à ajuda e deixa-te curar pela sua assistência de psicoterapeuta por excelência. E assim a Joana encerra nessa mensagem linda que ela deu. Então, o nosso maior terapeuta é Jesus, né? Como nos preservar das angústias, né, da melancolia, da depressão, que pode visitar, né? Tem dia que a gente não, né? Isso é natural, às vezes tem dia que você não tá tão bem, um dia isso não pode se deixar virar uma rotina, né? A rotina tem que ser acordar e agradecer a Deus e estar feliz e dar conta das coisas que a gente tem para fazer da melhor forma possível. Isso é que tem que ser a rotina. Um dia ou outro você tá mais para baixo, né? Mas não deixar isso ficar uma constante. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Meu objetivo é caminhar para Deus. Meu objetivo, enquanto ser eterno, é me aproximar de Deus, né? E para que eu faça isso, como que eu vou fazer isso daí, né? Através do quê? O grande psicoterapeuta, como a gente acabou de ler, Jesus, o nosso mestre, né? E os ensinamentos que ele deixou, o evangelho, que deve ser ali a nossa pauta diária, né? Todos os dias a gente tem que estar vivenciando, ou pelo menos tentando, é isso que é o importante de toda essa mensagem, de todo esse ensinamento, a nossa luta, a nossa tentativa sincera de estar nos adequando cada vez mais ao Evangelho, aos ensinos de Jesus. Então, aquele que assim procede, ele vai estar angariando para si recursos, ajuda, né, do mais alto, que vão realmente preservar dessas doenças modernas, digamos assim, angústia, ansiedade, depressão, que acabam ali, né, em última instância, em alguns casos, descambando até para o suicídio, né? Então, que Deus abençoe a todos nós,
essa lição se prolongou bastante hoje, peço até desculpa, mas não podia cortar pela metade esse ensinamento aqui, né, que é muito rico. E agora nós vamos ficar com a segunda parte da nossa querida amiga, a Silvia Belotto, com o Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus, na paz de Deus, e que a semana que vem possamos estar novamente juntos. Obrigada a todos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2 do livro, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. E o capítulo é o 4, né? Pluralidade das existências. Vamos ver hoje os itens 5 e 6. O item 5 é sobre a sorte das crianças após a morte. Questão 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Resposta: às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuiu maiores experiências, sobretudo se progrediu. Como vemos pela resposta, uma criança pode ser sim mais evoluída do que seus pais. Questão 197A. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o de seu pai? Resposta: isso é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? Podemos então encarar com naturalidade, pois encarnam espíritos em diferentes graus evolutivos aqui no planeta e, portanto, ocorre com mais frequência do que imaginamos que esses espíritos possam ser, sim, mais adiantados, mais evoluídos do que seus pais. Questão 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Resposta: se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. A criança é um espírito em evolução. Ela já teve muitas e muitas existências. A infância é um estágio inicial em que se prepara para as tarefas a que veio em busca de sua evolução. A criança desencarna porque está em seu quadro de provas na maioria das vezes e pode ser um espírito bastante evoluído ou não. Questão 197. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? Resposta: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Um espírito pode ter desencarnado antes do tempo por um incidente. Então reencarna para completar o tempo de sua encarnação e desencarna ainda na infância ou na juventude. Também um espírito já com certa evolução pode ter uma encarnação planejada para alguns anos de vida com o intuito de mobilizar nos entes queridos a aquisição de valores morais. Ainda, muitas crianças desencarnam antes do tempo por situações inesperadas. Podemos ler sobre causas de desencarne em criança no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. No capítulo 10. Não vamos ler aqui, mas quem quiser pode consultar esse capítulo. Veremos deste livro o exemplo de Juninho, que desencarnou na primeira vez com 8 anos por afogamento no mar. A morte, ainda na infância, tem como causa fatos ocorridos no século anterior ao que se passa essa história. Estava, portanto, previsto esse desencarne para ele.
era de se esperar uma morte por afogamento, como ocorreu com ele. A história começa no capítulo 2 do livro com a prece da irmã do Júlio, que já desencarnara. Júlio, no século anterior, para entendermos o afogamento dele, vou ler, né, porque a causa do desencarne dele, né, da maneira como ele desencarnou. Júlio, no século anterior, se desentendeu com pessoas de seus laços afetivos, se revoltou e tentou o suicídio tomando um líquido corrosivo. Mas seus amigos o salvaram, embora ele tivesse ficado com sequelas. Ele, descontente com a sua situação, desta vez entregou-se ao suicídio afogando-se no rio Paraguai. Depois de sofrer muito no plano espiritual, reencarnou com as pessoas com as quais estava envolvido. Mas estava em suas provas, como já disse, desencarnar pelo afogamento por ter tirado a própria vida atirando-se no rio, e isto ocorreu aos 8 anos de idade. Depois de um curto espaço de tempo, reencarna e, ainda bebê, com difteria, acaba desencarnando novamente, agora por conta do resgate à primeira tentativa de suicídio, quando teria ingerido líquido corrosivo. É que, por conta do suicídio, ele lesa não só o corpo físico, mas também o seu perispírito. E o perispírito, então, transfere isso como uma doença para o corpo, né? Acaba aparecendo no corpo essa dificuldade que está no perispírito. E reencarnando, ele vai recuperar, né, o seu órgão perispiritual e o seu corpo. E depois desse resgate, iria reencarnar novamente na mesma família, mas agora já tinha vencido as provas mais difíceis. Vemos neste caso de desencarne na infância e por mais de uma vez com um mesmo espírito, e vemos que tinha uma razão de ser. Lendo o livro, vemos que o espírito precisava passar por essa prova e os pais também estavam inseridos na prova. Não é por acaso que uma família, né? Isso acontece em uma família. Ou não é por acaso que uma família se forma. Questão 199. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Resposta: recomeça uma nova existência. Agora vou ler um comentário de Kardec sobre essa resposta 199A. Se o homem tivesse uma existência e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições quase sempre duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência? Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio? E isso não obstante os bons exemplos do meio? A lei civil absolve os seus erros por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos, tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas
as mesmas influências. De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos abrange. Uma criança que desencarna, como vemos, se prepara para uma nova encarnação. É um espírito em evolução. A infância é uma fase de preparação do espírito, quando terá a oportunidade de renovar seus pensamentos, seus sentimentos e se preparar para a fase de adulto através da educação que recebe dos pais, e assim poderá vencer suas provas usando da lei do amor, a lei de amor. O espírito pode ter cometido erros graves no passado, mas através da educação ele pode se regenerar. Se os pais os educando com amor e dedicação, mesmo assim ele não se modifica, os pais não respondem por isso. Os pais têm uma missão e prestam contas a Deus da sua tarefa, mas os filhos também têm a sua liberdade de escolha e respondem por ela. Quem sabe avaliar isso é Deus. Na questão 383 desse livro que estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos, é perguntado qual é a utilidade para o espírito passar pela infância. E a resposta a esta pergunta é: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua encarnação. Vemos por essa resposta a importância dos pais para auxiliar no desenvolvimento de um ser em busca do seu progresso espiritual. Vamos ver um pouco sobre a infância no livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, escrito por Walter Oliveira Alves. Podemos ler no capítulo 3, o item 2, Infância, principal período para a educação do espírito. Lemos: a infância, pois, representa uma bênção ao espírito reencarnante e uma oportunidade valiosa de transformação interior. Oportunidade que o amor e a sabedoria do Pai oferecem ao Filho. A sabedoria divina regula e dosa os impulsos do passado, de tal forma que somente se manifestem de maneira gradual, conforme o desenvolvimento dos órgãos, permitindo a ação educativa que deve, pouco a pouco, trabalhar com os impulsos apresentados pela criança, oferecendo estímulos superiores aos ideais nobres que ela está em condições de receber. A manifestação gradual oferecerá aos pais e educadores as pistas do caráter desse espírito e os pontos essenciais a serem trabalhados durante sua etapa reeducativa. A flexibilidade do espírito durante a infância o torna mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, conforme nos ensinam os espíritos. É necessário, pois, acompanhar o desenvolvimento natural e progressivo da criança, oferecendo-lhe os estímulos necessários, não somente despertando o potencial que se encontra temporariamente adormecido, corrigindo impulsos mal direcionados, como também desenvolvendo a partir daí as demais potencialidades da alma, visando despertar os poderes latentes do espírito. Pulando um parágrafo, vamos ter a educação baseada no desenvolvimento progressivo das potências do espírito através do apelo à razão e ao bom senso, gerando confiança própria, esclarecendo a mente, estimulando a vontade, auxiliará o espírito a se tornar um ser que pensa, sente e age no bem.
O desenvolvimento da razão o conduzirá a analisar, pensar e escolher o melhor. O desenvolvimento do sentimento despertará o amor, a bondade, o sentimento nobre que aproxima a criatura de Deus. Sua vontade, energia propulsora de seus atos, o conduzirá a agir no bem. Vemos nesse texto os aspectos a estar trabalhando no período da infância. Nascemos aqui para progredir espiritualmente e a importância dos pais é grande ao colaborar na educação na fase da infância e juventude. Agora nós vamos passar ao item 6, que fala sobre sexo dos espíritos. Questão 200. Os espíritos têm sexo? Resposta: não como o entendeis. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. No livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 2, sob o título de Espíritos Felizes, no item 11, que é continuação de um diálogo entre Kardec com o espírito de Sanson, na Sociedade Espírita de Paris, em 25 de abril de 1862, é feita uma pergunta e o espírito responde. A pergunta: os espíritos não têm sexo, mas como há poucos dias éreis homem, desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina, e o mesmo que se dá convosco poder-se-á aplicar ao espírito de longo tempo desencarnado? Esse espírito era membro quando encarnado, havia desencarnado há pouco tempo, e então Kardec perguntou para ele. A resposta: não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os como quis e tendo, segundo seus maravilhosos desígnios, de dar-lhes a encarnação sobre a terra, subordinou-os aí às leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção dos sexos, mas vós deveis senti-lo sem mais explicação que os espíritos não podem ter sexo. Vemos que a resposta é bem clara, não é? Eu vou ler o comentário de Kardec sobre essa resposta. Sempre disseram que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. De fato, não se reproduzindo, o sexo seria inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Sr. Sanson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu exato terreno. É estado terreno. Vou ler novamente a última frase. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Sr. Sanson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos puros compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim, pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, havendo quem, por esta razão, suponha ter realmente um sexo. As contradições a tal respeito são oriundas da graduação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles que de quem os interroga, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Então, vemos aí uma confirmação, de que o espírito não tem o sexo, embora existam aqueles que, muito ligados à matéria, que se julgam ter, Agora, a aparência do espírito, ele pode escolher uma aparência masculina ou feminina, de criança, como ele quer desejar aparecer, ou como é conveniente aparecer para ser reconhecido, identificado para o espírito, quando isto acontece, de ele aparecer para alguém. Questão 201.
O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, vamos a outra questão complementa esta. Questão 502. Quando somos espíritos, preferimos encarnar um corpo de homem ou de mulher? Resposta: isto pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Vemos então, por essas questões, que o espírito vai escolher o sexo em função das suas necessidades evolutivas quando for encarnar. Na espiritualidade, o espírito não tem sexo. No livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, respondendo à questão 201, Emmanuel escreve: ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz aos seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-la de sua posição venerável, a fim de arremessá-la ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E, segundo esse exato princípio, de tudo que dermos ao trem no mundo afetivo, o trem também nos dará. Essa resposta à questão 201 é também uma reflexão sobre o uso do sexo e suas energias criativas. O texto, eu não tinha dito, está no capítulo 1 do livro Vida e Sexo. Essa resposta é também uma reflexão sobre o sexo e suas energias criativas. No livro Ação e Reação, o assistente Silas, esclarecendo André Luiz Hilário sobre o sexo entre as muitas colocações que faz, temos no capítulo 15, a página 203.
O sexo, pois, não poderia ausentar-se no reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza, em que evolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la assim como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege o destino. E a página 205 do mesmo livro podemos ler: as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Com essas colocações, podemos encerrar o nosso estudo de hoje, procurando refletir sobre as energias criadoras e nossas realizações no planeta. Estamos participando da melhoria deste mundo? Como podemos melhorar, realizar mais em prol do bem, do amor, começando a renovação por nós mesmos. Quero dizer, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas realizações. Encerrando então, vamos vibrar por todos aqueles que estão doentes nos hospitais, em seus lares, nas ruas, nas prisões, sejam encarnados ou desencarnados. Também vibremos aos doentes da alma, estejam onde estiverem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor.